são... Mas aquelas palavras foram ditas somente com o intuito de alertar o jovem que ele estava numa escola particular, num convênio visando a sua integração à sociedade como um futuro bom cidadão ou que tivesse algum futuro. Então, nós devemos entender as palavras ditas pelos policiais no intuito educacional e não no intuito de denegrir a imagem como está previsto no artigo 216 do Código Penal Militar. Se houve excesso, nós até podemos entender que houve excesso, mas eles jamais tiveram a intenção, o dolo claro, evidente, de causar qualquer prejuízo moral àquela, entre as crianças, porque, inobstante tivesse 11 anos, já era um marginalzinho, já era um menino totalmente desajustado. Tanto é assim que a polícia militar teve de ser chamada pela sua agressividade, pela sua falta total de controle. A polícia, em última instância, teve de ser acionada. Então, quando a polícia lá chegou, ele já não estava calminho, ele se acalmou tão somente com a chegada dos policiais militares. E eu entendo que foi perfeitamente utilizado aquele palavreado no sentido educacional, no sentido de que o menor se desse conta que ele estava jogando pelo ralo a possibilidade de ter um futuro e não ser um futuro cadáver na mão dos dos traficantes. Então, os policiais, eles tiveram como único escopo a vontade de colaborar para que o menor fosse orientado. Agora, a polícia chega na escola, chamado pela escola, um menor, que é menor só na idade, porque é um barbado, por assim dizer, vai chegar lá com flores na mão, vai chegar lá e dizer, meu filho, pensa no teu futuro, meu filho, pensa, meu rapaz, meu jovem, pensa que tu está colocando teu futuro em risco, tu estás numa escola particular. Quer dizer, não é assim que acontece, meus senhores desembargadores. Não é evidente que o dolo, a vontade, mas naquele momento um direito dos próprios policiais de tentarem educar um menor agressivo naquele momento. Então, nós temos que analisar o status quo dentro daquele fato, dentro daquele momento. A situação não se compara com entender-se crer o ilustre representante do Ministério Público, o procurador Dr. Fábio, dizer que era um pobrezinho rapaz, que era uma criança. Ora, sim, era um marginalzinho, sociedade, que a lei, que as instituições estavam querendo dar uma chance de ser alguém na vida.
e de futuramente não aparecer com a boca cheia de formiga nas mãos dos traficantes. Essa é a pura verdade. Não vamos tapar o sol com a peneira. Não vamos continuar sendo complacentes com atitudes indevidas. Vamos ser mais rígidos. Evidentemente, excelências, que com ser mais rígido, em momento algum, eu estou dizendo que tenha que agir com dolo, como analógico daquela questão lá nos Estados Unidos, ou daquele PM lá de São Paulo. Não, nada disso. Em absoluto. Agora, chegar naquele local, se deparando com um jovem extremamente agressivo, e que provavelmente tinha intenção de agredir professores, monitores, quem quer que fosse, evidentemente que a polícia tinha que chegar com uma determinada coação, força de coação. Agora, dizer que eles agiram com dolo, eu admito, data máxima vênia, eu admito a culpa, como foi admitido na própria sentença. Eu admito a culpa. Agora, a culpa, ela não se enquadra no tipo penal do artigo 216 do Código Penal Militar. Sim, que o elemento subjetivo é o dolo de dano, constituído pela vontade livre e consciente de injuriar o ofendido, atribuindo-se um juízo depreciativo. E o dolo informado pelo animus injuriandi, o propósito de injuriar, o elemento subjetivo especial do tipo, a especial intenção de vontade de ofender, de magoar, de macular a honra alheia, isso não está presente no caso vertente. Se eles agiram em excesso, esse excesso foi culposo. Se foi culposo, não há previsão legal no artigo 216, assim incluído o artigo 232 do ECA, porque eles não estavam sob a guarda dos militares, e sim da escola. Essa questão já é pacificada neste presente feito. Então, nós devemos nos ater relativa ao que foi dito em relação ao crime previsto no artigo 216 do Código Penal Militar. E se nós a capitulação do artigo 216 do Código Penal, temos que o elemento subjetivo é o dolo, a vontade consciente de injuriar alguém. E nesse caso, não houve vontade. O que eles, policiais, tentaram fazer em excesso foi estar tendo uma chance de ser alguém na vida. Nada mais do que isso. E eu acredito, data máxima vênia, que nós devemos de dar guarida a esta tese, porque o interesse dos policiais foi tão somente a educação, mesmo que com excesso. Em razão disso, desembargadores, a defesa insiste em que a adulta sentença de primeiro grau deve ser mantida in toto, porque desta forma, inexoravelmente, nós estaremos fazendo justiça, porque não há elementos probatórios nos autos que nos possa levar tivesse da prática do ilícito. Dolo, isso em momento nenhum houve. Tanto é assim, excelências, que o conceito
a prova produzida pela defesa, nos autos, vieram professores depor a favor da conduta profissional dos acusados. O seu próprio comandante veio e depôs com relação à sua conduta pregressa. E toda a sua conduta pregressa foi ilibada, recebendo vários elogios das escolas pela sua atuação. Então, entre os antecedentes representados pela prova judicial produzida pela defesa em relação à possibilidade da existência da vontade que consiste no dolo por parte dos apelados. Esse ponto é muito importante que fique e reste bem esclarecido, que não há antecedentes que autorizem a imaginar-se a prática na forma dolosa por dos agentes públicos, policiais militares. Então, excelências, a defesa encerra a sua manifestação, esperando novamente que se faça justiça, e a justiça será feita mantendo-se a absolvição dos apelados, se não pela letra B do 439, então que haja absolvição pela letra E do mesmo diploma legal, e assim estaremos fazendo justiça. Coronel Fábio, eu encerro renovando a minha satisfação, a minha honra profissional e pessoal de estar novamente nessa tribuna, mesmo que virtualmente, e também estendo a minha saudação aos desembargadores Antônio Carlos Maciel, ao nosso decano, a doutora Maria Emília, e desejando, acima de tudo, e a todos e respectivos e digníssimas famílias, muita saúde. É o que tinha, senhor presidente. Obrigado, doutor Roberto. Vossa Excelência, sempre muito bem-vindo. Tá. Passamos de logo a palavra, retorno a palavra ao desembargador Coronel Brum para a leitura do seu voto. Vossa Excelência tem a palavra, Coronel Brum. Pois não, presidente. Liguei o microfone. Vossa Excelência está me ouvindo? Meus pares ouvindo? Tá ok? Então vamos ao voto. Conheço o recurso, pois atendido os requisitos legais de admissibilidade. Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença prolatada pelo juízo da primeira auditoria que julgou improcedente a inicial acusatória pela prática do artigo 232, submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou constrangimento da Lei 8.069/1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, e absolveu os apelados com base no artigo 439-B do CPPE. A fim de contextualizar, lembro que o feito teve origem na solução de sindicância policial militar, nota para BI número 105 SS Cor 21, 21º BPM, escusas, 2017, oportunidade em que o comandante-geral da Brigada Militar discordou com as conclusões a que chegou encarregado, por entender que há indícios de crime por parte do soldado Semele Machado de Medeiros e do soldado Diego Dias Machado, encaminhando os autos a esta justiça especializada em 25 de 7 de 17. Em 7 de 8 de 17, os autos foram distribuídos e encaminhados à primeira auditoria como auto de sindicância número. Em 28 de 7, os autos foram enviados ao Ministério Público. Em 14 de 9 de 17, o Ministério Público, em manifestação, pela declinação de competência por entender pela ausência de indício de prática de crime militar, mas de delito comum, tipificado em tese no artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente, requereu a remessa dos autos ao Juizado da Infância e Juventude.
Na mesma data, o juiz ao concordar com o MP, remeteu aos autos ao juiz de Infância e Juventude. Em 29 de 9 de 17, os autos foram autuados como medida de proteção 001-217-0106506-2, junto à segunda vara do Juizado da Infância e Juventude de Porto Alegre. Em 3 de 10 de 17, foi determinado o apensamento aos demais expedientes da vítima adolescente que tramita na Justiça Comum. Em 7 de 11 de 17, o Ministério Público, com atuação na segunda vara da Infância e Juventude, por entender que a questão deverá ser resolvida na esfera penal, manifestou-se pela remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal do Fórum Regional da Restinga. Em 10 de 11 de 17, os autos foram redistribuídos para o Juizado Especial Criminal do Fórum Regional da Restinga. Em 12 de 13 de 18, foi declinada a competência para a Justiça Militar. Em 3 de 4 de 18, os autos foram recebidos na Justiça Militar do Estado. E em 2 de 5 de 18, distribuídos à primeira auditoria. Em 25 de 5, o Ministério Público ofereceu denúncia. Folhas 4 e 5, que foi recebida em 6 de 6 de 18. Pois bem, extrai dos autos que os réus, ora apelados, foram denunciados em suma por terem proferido palavras ofensivas à vítima Bruno de Souza Monteiro, à época com 11 anos de idade, causando-lhe constrangimento e vexame. O fato teria ocorrido no dia 1 de 11 de 2016, quando a BM teria sido acionada para auxiliar na contenção de desavença havida na dependência da Escola Neo-Humanista de Ensino Fundamental Ananda Marga, localizada no bairro Restinga, em Porto Alegre. As ofensas proferidas seriam as seguintes, as quais individualizo, conforme narrado na denúncia. Soldado Semere, aspas, contigo é um tapa, um tiro, e sujo tua ficha, fecha aspas, e, aspas, por isso que tu tá num abrigo, vírgula, que nem a tua mãe e teu pai te querem, fecha aspas, e o soldado Diego, aspas, por isso que tu não tens família, fecha aspas. O magistrado Acó, ao absolver os réus, assentou a decisão em síntese no fato que a conduta dos réus não se enquadra no tipo penal previsto no artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois uma das elementares do aludido crime é a exigência do menor estar na guarda ou vigilância da autoridade, o que não ocorreu no presente caso. Ademais, não vislumbrou na ação executada pelos acusados a configuração do crime de injúria, em virtude da ausência de dolo específico para tal fim. Veja-se o resumo da prova oral colhida ao longo da instrução. A ré, soldado Semele Machado Medeiros, relata que trabalhava juntamente com o soldado Diego na patrulha Maria da Penha escolar e que foram chamados para conter um menino em surto na escola. Narra que entrou em frente e foi recebida por um monitor da escola e uma professora, que estavam chorando. Ele informou que houve problemas com o aluno com umas cartinhas, mas estavam resolvidos e o pessoal do abrigo já havia levado. Disse que não conseguiu o nome da professora e do aluno e foram embora. Afirmou que em nenhum momento houve contato com Bruno, que não sabe justificar o porquê desta conduta contra a guarnição. O réu, soldado Diego Dias Machado, não conhece a vítima, nem as testemunhas, e não afirma que trabalhava na patrulha Maria da Penha escolar e que foram despachados para uma ocorrência de um jovem com surto que os professores não conseguiam conter. Quando chegaram, estava tudo tranquilo. Fizeram o boletim de atendimento e foram embora. Não teve contato com Bruno e não sabe explicar os motivos desta denúncia. A vítima, Bruno de Souza Monteiro, quando ouvida em juízo, disse que estava no colégio, na hora do recreio, e era a época da cartinha, e achou o valor de R$ 1,75 no chão, e perguntou se era de alguém. Logo em seguida, quando estava indo na direção, chegou um colega e perguntou se queria comprar a cartinha. Ele pediu o dinheirinho, e começou uma discussão acerca das cartinhas, e ele não aceitou, com a não devolução de suas cartinhas, razão pela qual foi para a poltrona, e chamaram a BM. Afirmou que 2 policiais chegaram e, após umas perguntas, não soube responder sua data de nascimento, e o soldado lhe disse, aspas, por isso,
Tu não tem mãe, nem pai e tá num abrigo. Nenhum dos pais te aguenta. E o soldado disse, aspas, contigo é um tiro, um tapa e sujo tua ficha, fecha o aspas. E depois lhe perguntaram se queria ir para a delegacia ou voltar para o abrigo. Os demais presentes não criticaram a conduta dos policiais, que foi levado para o abrigo pela Michele e os policiais, que a Tainá, Elisângela e Michele estavam juntas e confirmam os fatos. Afirmou que os policiais estavam bravos e ele estava calmo. A testemunha tenente Darcy, de Deus dos Santos Júnior, compromissado, não sabe nada do ocorrido, apenas abonou a ficha da conduta dos réus. A testemunha Elisângela Alves da Silva, devidamente compromissada, disse que era educadora de Bruno no abrigo e que ligaram para a escola para buscá-la por causa de sua desavença, com uma cartinha. Quando chegou Bruno, estava agressivo, mas ficou tranquilo. Com sua chegada, disse que a criança em abrigo tem perfil de acalmar com seus educadores. Quando estava saindo da escola, encontraram os policiais militares que indagaram sobre o que havia ocorrido. E após o soldado teria dito, te acalma, exatamente por isso que vocês não têm família e estão num abrigo, enquanto que o soldado teria dito algo como, com a postura que tu tem amanhã com a boca cheia de formiga. Afirmou que ficou mais ofendida com as palavras do que a vítima. Diz que na sua concepção, ou seu entender, foi um ato humilhante, ainda mais por se tratar da criança em acolhimento. Diz que no momento do ocorrido, com a chegada dos policiais, estavam a depoente, a Michele, o Bruno e a diretora e o monitor, que após retornar ao abrigo, relataram os fatos para o assistente social, a psicóloga que fez a denúncia. Evento 4, vídeo 5. Michele Santos dos Santos, devidamente compromissada, afirmou que era a motorista do abrigo e que foram buscar Bruno na escola em virtude de um conflito com umas cartinhas. Diz que foi chamado na Kombi para auxiliar e logo em seguida chegou a BM. E que os brigadianos começaram a fazer umas perguntas e elas responderam que Bruno residia em um abrigo e daí eles falaram que tua família te quis, nem te quis. Por isso tu estás no abrigo, essas coisas. Diz que o soldado Semério, que a soldado Semério e o soldado Diego disseram as frases. Disse que ficou quieta, mas a Elisângela chegou a falar algo com os policiais e a moça da escola, que retornaram ao abrigo e Elisângela, como educadora, falou com a assistente social e com a psicóloga, que tinha acontecido. A testemunha Itanal Silva Correia, compromissada, relatou que era psicóloga do abrigo, onde Bruno morava, e recebeu ligação da escola em virtude de uma briga, razão pela qual solicitou que buscasse o menor. Disse que não podia buscar o menor e que pediu para a educadora Elisângela Michele buscar o menor. Não presenciou os fatos, sendo apenas comunicado logo após o retorno deles ao abrigo. Bruno relatou o ocorrido, relatando que os policiais proferiram as palavras narradas na denúncia. Diante dos fatos, questionou se o menor tinha certeza do narrado, que era grave, e diante da resposta, por ser a técnica da casa, era obrigado a relatar tudo no judiciário e ao Ministério Público. Ao questionar as funcionárias, confirmaram os fatos nos mesmos termos. Diante dos fatos, escreveu para o Ministério Público, relatou sobre a vida e personalidade de Bruno. Evento 4, vídeo 9. As testemunhas, Leandro Silva de Paula, Úrsula Caroline Nunes de Oliveira e Paulo Ricardo Pereira Amaral, respectivamente, apenas abonaram a conduta dos demandados enquanto policiais. Destarte, o pleito condenatório deve ser acolhido, porquanto os elementos dos autos revelam que os réus, em comunhão de esforços e conjunção de vontades, praticaram a injúria narrada da denúncia. Diz que os fatos narrados, pela gravidade, ensejaram a propositura de uma ação de indenização por danos morais ajuizada pelo Ministério Público em favor do menor Bruno de Souza Monteiro, contra o Estado do Rio Grande do Sul, junto à Vara da Fazenda Pública na comarca de Porto Alegre. Pela prova produzida nos autos, tenho que a negativa dos réus encontra-se deslocada do conjunto probatório. O depoimento da vítima, Bruno,
guarda coerência com o conjunto probatório, em especial diante dos depoimentos das testemunhas, educadora Elisângela e Michele, ambas funcionárias do abrigo, em que o menor estava acolhido e que presenciaram as ofensas quando foram buscá-lo na escola. As testemunhas confirmam o teor das ofensas dirigidas ao menor. Chama a atenção que a testemunha Elisângela refere que ficou mais ofendida que as palavras do que a própria vítima e que a sua concepção, no seu entender, foi um ato humilhante, ainda mais por se tratar de criança em acolhimento, situação que os policiais tiveram plena consciência no momento do ocorrido. Ademais, não restou demonstrada a hipótese do dolo da vítima e testemunhas que prejudicaram os réus. Nesse sentido, apesar do édito absolutório, a própria sentença reconhece que a narrativa dos civis encontra-se em perfeita harmonia, não existindo qualquer razão para que ditas pessoas relatassem um fato inverídico com o intuito de prejudicar os réus, razão pela qual considera a versão por elas apresentada verossímil. Ainda, reconhece que, embora os acusados aleguem a inexistência do fato narrado na peça vestibular, a prova oral produzida revela que sua versão não merece acolhida. Contudo, ao contrário do exposto na sentença, a qual, na esteira da posição ministerial, entendo que presente o dolo específico para a configuração do crime de injúria, previsto no artigo 216 do CPM. Jorge César de Assis ensina que injuriar é humilhar, achicalhar, ofender, ridicularizar, atender contra a honra, é crime que se caracteriza pela ofensa, é a honra subjetiva da pessoa que constitui o sentimento próprio a respeito dos atributos físicos, morais e intelectuais de cada um. Na lição, D.N. Luiz Rosseto, o elemento subjetivo é o dolo informado pelo ânimos injuriante. O propósito de injuriar, o elemento subjetivo especial do tipo a especial intenção de ofender, de magoar, de macular a honra alheia. Inexiste narrar, ânimos narrante, ou de caçoar, ânimos jocante. Assim, diante do teor das palavras dirigidas à vítima, menor de idade e interno, acolhido em um abrigo, não há dúvidas de que os réus ofenderam a dignidade e o decoro de Bruno, perfectibilizando o ânimos injuriante, elemento subjetivo do tipo penal previsto no artigo 216 do CPM, devendo-se operar a desclassificação do delito previsto no artigo 232, Lei 8.069, 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, narrada a denúncia. A propósito, TJM, apelação criminal número 10.070, 2018, relator, juiz civil, desembargador hoje, Amilcar Fagundes Freitas Macedo, data do julgamento em 13 de 6 de 18. No que interessa, em que pese a possibilidade de ter havido alguma exaltação nos ânimos por conta da insistência da vítima em busca de informações a respeito da ocorrência policial, não há como negar descomedimento da atitude do policial, sobretudo em razão de manifesta desproporcionalidade na sua reação frente aos meros questionamentos do civil. 2. De qualquer sorte, sob qualquer pretexto, não é aceitável que o policial venha a afastar-se dos princípios balizares que regem a instituição militar, bem como os deveres éticos e a fidelidade ao cumprimento dos desígnios inerentes à função para agir de forma como no caso em comento. 3. As expressões utilizadas pelo acusado, considerando o contexto da situação exposta nos autos, nitidamente apresentam cunho ofensivo, caracterizando o crime de injúria. E trago outra apelação criminal nossa, de número 2389-10-2014, 9-2011, o relator é o desembargador militar Paulo Roberto Mendes Rodrigues, em sessão de 26 de 11 de 14. 1. Comete o delito de injúria previsto no artigo 216 do CPM, policial militar em desempenho de serviço de preservação da ordem pública que profere palavras ofensivas contra civis, com claro objetivo de humilhá-los e menosprezando-os. 2. Para a caracterização do delito em tela, é necessária a presença do dolo específico, isto é, especial fim buscado pelos agentes, a livre e consciente ofender, denegrir a honra subjetiva da vítima. 3. No feito,
o acervo probatório é denotativo de que o apelante tenha procedido com ânimos injuriante ao proferir os impropérios, tatu, macaco, vagabundo. 4. Este crime somente se consuma quando o fato chega ao conhecimento da vítima, dispensando-se o efetivo dano à sua dignidade ou decoro. Crime formal, apelo defensivo improvido, decisão unânime. Que o crime de injúria encontra-se perfeitamente exposto nos fatos narrados na denúncia, não havendo surpresa à defesa. Tampouco inovação, configurando-se verdadeiro emendaço libere, de sorte que, ausente impeditivo, a desclassificação. Ressalto que a desclassificação não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Pela pertinência e propriedade, transcrevo trechos do parecer ministerial da lavra do eminente procurador de justiça, Dr. Fábio Costa Pereira, que bem apreciou o caso de discussão. Aspas. Ante tal panorama em que a prova testemunhal mostrou-se coerente, segura e factível, no sentido de que os policiais militares ofenderam a honra subjetiva da vítima, valor pessoal, dignidade e decoro, com prejuízo concreto de sua reputação, a condenação pela prática do crime de injúria é a medida que se impõe. Situação totalmente diversa, no entanto, diz respeito à prática do crime descrito no artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme assentada nas alegações finais do Ministério Público, quando requereu a desclassificação do delito para crime de injúria, na medida em que o menor não estava custodiado pelos policiais militares, nem tampouco havia evidências de que o menor teria sido exposto a vexame ou a constrangimento pelos acusados, razão pela qual impõe-se reconhecer a desclassificação do delito, tipificado no artigo 232 do ECA para o crime de injúria do CPM, artigo 216, com a consequente condenação do apelado. Logo, desclassifica o delito narrado na inicial e condena os réus, dando como incurso no artigo 216 do Código Penal Militar. Passo à dosimetria das penas. Na primeira fase de aplicação da pena, por não haver nenhuma circunstância judicial desfavorável previsto no artigo 69 do CPM, somada à culpabilidade do artigo 53 do CPM, bem como pelos critérios de necessidade e suficiência para a prevenção da reprovação do crime, entendo que as penas bases devem ser fixadas no mínimo legal, motivo pelo qual as fixo em 30 dias de detenção nos termos do artigo 58 do CPM. Na segunda fase, a aplicação da pena, não estando presente qualquer circunstância agravante ou atenuante, mantenham as penas no mesmo patamar. Poder-se-ia ventilar a possibilidade da aplicação das circunstâncias agravantes previstas no artigo 72G do CPM. Todavia, tal circunstância não foi referida, tampouco requerida pela acusação, de sorte que indevida sua aplicação por esta Corte. Na terceira fase da aplicação da pena, ausente causas de aumentos ou diminuição, tornam as penas definitivas em 30 dias de detenção, com direito ao sursi mediante condições a ser arbitrada pelo juízo absolutório. Todavia, concluo pela extinção da punibilidade dos réus em virtude da prescrição da pretensão punitiva que se perfectualizou em data de 5 de 2020. Na hipótese, a pena privativa de liberdade foi combinada em 30 dias de detenção, incidindo-se, assim, a prescrição pelo prazo de 2 anos, consoante o disposto no artigo 125, 7 do Código Penal Militar. Como já referido, o fato ocorreu em 1 de 11 de 2016, a denúncia foi recebida em 6 de 6 de 18, evento 1, anexo 6, e a sentença absolutória foi lida e publicada em 22 de 8 de 19, evento 54. Desta forma, considerando-se os marcos interruptivos e levando-se em consideração que a sentença absolutória não constitui marco interruptivo, artigo 125, parágrafo 5º, 2 do CPM, transcorreu mais de 2 anos entre a data do recebimento da denúncia, 6 de 6 de 2018, e a data de hoje, operando-se o transcurso do prazo prescricional. Assim, de ofício, voto por declarar a extinção da punibilidade pela prescrição forte no artigo 125, 7 do Código Penal Militar. E ante o exposto, senhor presidente e eminentes pares, voto por dar provimento ao apelo do Ministério Público para reformar a sentença absolutória e julgar procedente a denúncia para condenar os réus como incurso às sanções do artigo 216 do CPM, aplicando-lhes a pena de 30 dias de detenção com direito ao sursi e, de ofício,
declarar a extinção da punibilidade dos réus pela prescrição com base no artigo 125, 7 e parágrafo 5º do 2 do Código Penal Militar. O voto está à disposição de Vossa Excelência nos monitores. Agradeço e peço escusas pela leitura, pela dificuldade já da idade em razão da vista, do olhar. Muito obrigado, senhor presidente. Esse é o meu voto. Obrigado, doutor Brum. Passo, então, a acolher o voto do desembargador Léo Maciel, revisor desse processo. Obrigado, senhor presidente. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar o doutor Roberto Mesa Pereira, meu conterrâneo de Santana do Livramento, filho de registro civil daquela cidade durante muitos e muitos anos. Inclusive, no período em que eu nasci, o meu registro foi feito pelo pai do doutor Mesa. E 20 anos depois, quando eu casei, também foi ele que testemunhou este ato, e já dura 53 anos. Ele se enganou, Marcelo, está fazendo 70, não 75. Pois é. Corrigiu o registro lá. Meu registro foi... registro lá, Marcelo. Foi atrasado. Na verdade, eu nasci em 51 e fui registrado como se tivesse em 46. Mas registro lá. É verdade. Já estou providenciando, doutor Fernando. Então, passado tudo isso, eu quero dizer que eu acompanho integralmente o eminente relator no seu brilhante voto. Obrigado, Coronel Maciel. Vossa Excelência sempre com boas recordações do nosso tribunal, né? Bastante significativas. Eu abro para discussão, se tem algum magistrado inscrito para discutir. Antes, eu gostaria só de, embora não mude, né, o teor do voto, esclarecer que, no meu entendimento, o eminente relator, esse processo ele não prescreveu, né, porque Vossa Excelência disse que concluiu a extinção da punibilidade que se perfectibilizou em data posterior à retirada da pauta. Sim, está certo, concordo. Pelos meus cálculos aqui, foi dia 6 de julho que ele prescreveu. Então, ele é em data posterior à retirada da pauta. Mas quero dizer a Vossa Excelência também que está bem de visão. E, de fato, bom, passamos, então, a não conseguir colher nenhuma inscrição no magistrado inscrito, passamos, então, a colher votos por ordem de antiguidade. Desembargador Coronel Mendes. Senhor presidente, eu, pedindo vênia aos anteriores, eu vou discordar, eu vou votar na mesma direção do magistrado do primeiro grau, da sentença, né? Eu já tenho um entendimento bastante antigo aí com relação a essa questão de alunos, né? Onde eles não têm, elas têm dificuldade em contê-los, via de regra tem que chamar a brigada militar lá para contê-los, e como eu vi neste caso aí, ele inclusive foi resistente à ação policial lá. Então, eu acho que é injusto aí dar a reprimenda ao policial militar. Nesse sentido, eu acompanho o voto da sentença. Obrigado, Coronel Mendes. Doutor Fernando. Foi o relator. Doutor Amilcar. Também já votei com o relator. Obrigado, doutora Maria Emília. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um cumprimento especial para o doutor Roberto Mesa. O senhor está me ouvindo? Todos estão me ouvindo? Sim, doutora, lhe ouvimos. Então tá. Que é um prazer ouvi-lo, doutor Roberto. Um abraço afetuoso e uma solicitação de que Vossa Excelência compareça com maior frequência na sustentação desta corte. O senhor se faz muito ausente. É sempre um prazer. E o doutor Fábio Pereira também. Não tive a oportunidade de cumprimentá-lo e agradecer, porque ele sempre me distingue
nos cumprimentos iniciais da sessão, não posso deixar passar. Os demais magistrados, doutor Maciel, na pessoa do senhor. Tudo bem com o senhor, doutor? Prazer lhe ver, coronel, um prazer. De longe? Prazer é todo nosso, doutora Maria Emília, como você diz lá em Livramento. Senhor presidente, eu vou acompanhar a divergência do coronel Mendes. O doutor Roberto, na sustentação, separou e fez uma menção específica da sentença do doutor Francisco, justamente a que eu iria me referir, porque eu acho que é uma decisão concisa, mas bem objetiva. Então, com todo respeito ao desembargador Brum, que fundamentou o voto de forma, no sentido da condenação e da prescrição de forma muito brilhante, mas eu entendi que a sentença de primeiro grau, li todo o processo ontem, vou dizer, inclusive, que divergiria em relação à fundamentação, não na letra B, na letra E, mas como se trata, vou acompanhar a divergência do coronel Mendes e vou acompanhar e manter integralmente a sentença absolutória de primeiro grau. Ok, agradeço a vossa manifestação. Então, a decisão, proclama a decisão, o tribunal, por maioria, dá provimento ao recurso ministerial para reformar a sentença absolutória e julgar procedente a denúncia para condenar os réus como incursos nas sanções do artigo 216 do CPM, aplicando-lhes apenas de 30 dias de detenção com direito a sursi e de ofício, declarar a extinção da punibilidade dos réus pela prescrição, com base no artigo 125, inciso 7º, parágrafo 5º do inciso 2º do Código Penal Militar, vencidos os desembargadores militares Coronel Mendes e a doutora Maria Emília, que negaram o provimento ao apelo do Ministério Público. Sendo assim, passamos ao terceiro processo da nossa pauta, da relatoria do eminente desembargador doutor Amilcar, a apelação criminal 10.000.319.75.18.921.0001, apelante, o soldado Renan Machado Gonçalves, apelado do Ministério Público, desembargador militar Amilcar Fagundes, revisor, desembargador militar Fernando Guerreiro de Lemos, advogados, doutor Jairo Luiz Kuczynski e Ana Lúcia Santos da Mota. Doutor Kuczynski, já se encontra aí, tá bem. Então, passo a palavra ao eminente relator para a leitura do seu relatório. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Amilcar. Muito obrigado, boa tarde a todos. Quero também me solidarizar com o Dr. Fábio Costa Pereira pelo perdimento aí nessa semana de 2 colegas do Ministério Público. Tive a oportunidade de trabalhar com ambos e é uma lástima o que aconteceu, né? Rogamos a Deus aí que eles estejam em sua companhia nesse momento e que as famílias dos 2 colegas possam também, pelo grande arquiteto do universo, serem devidamente acalmadas aí na sua tristeza. Vamos ao relatório, então. Trata-se do recurso de apelação manejado pela defesa de Renan Machado Gonçalves contra a sentença condenatória proferida em seu desfavor, que julgou a procedência da denúncia oferecida pelo Ministério Público, estando condenado a pena de 9 anos e 8 meses de reclusão pela prática dos crimes de roubo qualificado e associação criminosa armada, previstos, respectivamente, no artigo 242, parágrafo 2º, incisos 1º e 2º, combinado com o artigo 53 do Código Penal Militar e artigo 288, parágrafo único do Código Penal. Ambos os fatos delituosos, assim, são descritos na peça acusatória. Como todos os senhores têm a denúncia na frente, no computador, eu vou me permitir, se não houver nenhuma oposição, a deixar de ler a denúncia, né,
que ela já está aí na tela do computador, até para não cansá-los com a leitura da denúncia. Posso prosseguir, presidente? Alguém se opõe, não? Não, Vossa Excelência tem a palavra, acho que é importante. Pode prosseguir, sim, são 2 fatos, né? Sim, são 2 fatos. Um dos Sim, fatos. sim. O roubo, pode prosseguir, Vossa Excelência. seria o roubo que aconteceu no Vale do Taquari, ali, contra uma agência do Banrisul, em que um PM, que é o apelante, né, o soldado Renan Machado Gonçalves, sargento, se não me engano, ele participado desse roubo, auxiliando os meliantes, né, com escala de serviço, com rotas de fuga e tal. Então, teria participado desta feita no roubo. E o segundo fato seria da associação criminosa, com rotas de fuga e tal, por ele ter efetivamente se associado a essa quadrilha que veio de São Paulo para promover este ataque à agência. Rotas de fuga e tal. Eu estou tendo um retorno do microfone. Segundo Eu também. Está tendo um delay aí, eu estou tendo um retorno. Será que isso é normal? Não, acho que agora tranquilizou. Tá bem. Bom, vamos a seguir, então. A denúncia foi recebida em 21 de agosto de 2018, na competência do Conselho Permanente. Instruído o feito, houve decisão unânime de jogar procedente a denúncia em desfavor do acusado, restando condenado a pena definitiva de 9 anos e 8 meses de reclusão, na forma do artigo 242, parágrafo 2º, inciso 1º e 2º, na forma do artigo 53, e ambos do Código Penal em concurso material com o artigo 288 do Código Penal. A defesa apela e suas razões, já adianto que a apelação ela é tempestiva e aduz a defesa em preliminar o reconhecimento da ilicitude da prova obtida, aduzindo a invalidade do depoimento extrajudicial prestado por Joel Machado dos Santos, um dos indivíduos que foi preso, né, nessa empreitada criminosa, que apontou a participação do réu nas atividades criminosas. Sustenta também a nulidade pelo cerceamento de defesa, uma vez que não foi permitida a formulação de perguntas ao acusado durante o interrogatório. E no mérito requereu a absolvição do militar, sustentando a insuficiência probatória para a manutenção da condenação. Alternativamente, postula o redimensionamento da pena, aduzindo a falta de fundamentação quanto aos critérios adotados no apenamento. Foram apresentadas contrarrazões e, neste grau de jurisdição, a douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer, opinando pela rejeição das preliminares e, no mérito, dando parcial provimento ao recurso defensivo para absolver o réu da imputação de crime de associação criminosa, com base no artigo 439, letra E, do Código de Processo Penal Militar. Este é o relatório, senhor presidente, que foi encaminhado à judiciosa revisão do desembargador Fernando Lemos. Obrigado, doutor Amilcar. Passo, então, a palavra à sua manifestação, desembargador Fernando. Nada a acrescentar ao lançado relatório. Ok. Vamos, então, novamente a falar ao doutor Kuczynski para a sua sustentação. Mas, doutor Kuczynski, só lhe avisar que, a princípio, Vossa Excelência está intimado já pelo processo anterior, no dia 29 desse mês, ok? 29. Foi isso, tá? Vossa Excelência tem a palavra, então, para a sua manifestação, prazo de até 20 minutos. Obrigado. Certo. Bem, renovando os cumprimentos anteriores,
E para não deixar passar em branco, né, eu quero só comunicar a vossas excelências o excelente atendimento das assessorias deste tribunal quando este advogado enfrenta algum problema, né? Que eu sou bem chato, eu demoro a entender algumas coisas, então as pessoas, né, Aline? As pessoas pegam, elas têm muita paciência, né, para explicar e nos colocar no corredor correto das coisas, né? Então, fico muito contente por isso, por nós termos todo essa retaguarda, né, desses assessores. Bem, quanto a esta apelação, pode ser verificado que ela não foi, as razões, né, não participei do processo em nenhuma das fases. Então, hoje estou só para a questão da sustentação oral. Pelo que, desde já, eu peço que as razões de apelação colocadas, e tenho certeza que serão, seja analisada no todo. Né? Mas, sobre os fatos aqui colocados, né? Eu vou me aproveitar novamente do nosso procurador de justiça, do parecer quanto ao artigo 288, que seria associação criminosa, porque não tem razão para eu pegar e perder o tempo, já que tão brilhantemente o nosso procurador lá se manifestou. Né? Então, se ele permitir, faço deles as minhas palavras, né? Com a devida permissão, claro. Mas então vou buscar falar sobre a questão do roubo ou da colocação do soldado Renan no cenário do roubo. Cabe primeiro verificar que já antecipadamente havia sido falado pelo capitão Guidini que o réu Renan era, sim, suspeito de alguns roubos ou de todos os roubos de banco que aconteciam naquela região. Sendo que, quando perguntado a ele se alguma coisa havia sido levantado, comprovado contra ele, disse não conseguimos comprovar nada. Então, havia uma série de suspeitas quanto a isso. Começamos por aí. Então, o réu Renan ele já estava numa linha de tiro, já estava lá sob a mira de armas, né? Embora nada tivesse sido buscado, comprovado ou encontrado contra ele. Daí surgiu esta questão deste roubo que aconteceu, né, onde indivíduos tirotearam com a Brigada Militar e, graças a Deus, a Brigada Militar ficou melhor. Né? Azar dos bandidos. Só que, neste caso, um dos bandidos ele ficou vivo, porque teria se entregue. Aí notemos, o que é importante dizer, que inclusive esse é um dos pontos, pelo que eu li nas razões de apelação, e desde lá da primeira instância, a forma como foi feito isso. Ora, sabendo que esse indivíduo, Joel, né, havia sido preso e estava vivo, foi determinado que 2 servidores da corregedoria para lá se dirigissem. E quando digo para lá, eu estou dizendo o local onde estava o Joel preso, ou seja, no meio do mato. E lá resolveram fazer um vídeo com o Joel para saber o que estava acontecendo. Só que, surpreendentemente, eles já levaram em mãos, quando digo eles, os policiais da corregedoria, uma foto do réu, ora apelante. E perguntaram no local lá se o Joel conhecia aquele indivíduo. O Joel foi claro em dizer, não, eu não conheço esse indivíduo. E daí então passaram indagações sobre isso, aí o Joel pegou e disse que tinha um veículo que casualmente era o mesmo que o réu estava dirigindo, segundo as informações de outros policiais que o abordaram, né? Então a coisa se desenrolou para isso. Só que os problemas, eles não param aqui. Eu acho que este seria um dos menores problemas se a coisa tivesse sido encaminhada como deveria. Explico. Eu, pela minha pouca experiência em inquérito, mas eu sei
né? E Vossas Excelências, com certeza, pela vasta experiência, sabe muito mais do que eu, que quando nós temos, quando o escrivão, quando o encarregado do inquérito, quando está ouvindo alguém, ele pode colocar suas impressões abaixo, né? Em tempo, coloca suas impressões abaixo do que foi dito. E o que aconteceu? Aconteceu que, mesmo esse indivíduo, né, sendo preso em flagrante delito, dizendo que nada tinha a declarar, né? Dizendo que nada tinha a declarar, o delegado diz que, informalmente, este indivíduo reconheceu o Renan. Então vem a primeira pergunta. Por que esse indivíduo, Joel, não reconheceu no primeiro momento em que foi levada uma foto pelos agentes da corregedoria e reconheceu lá no segundo momento quando foi mostrada uma foto pelo delegado? Este é o primeiro questionamento. O segundo questionamento. Por que é que o pessoal da corregedoria não apresentou aquele vídeo que eles tinham em mãos, porque foi eles que gravaram, por que não apresentaram ao delegado? Segundo mistério. Terceiro mistério, por que o delegado, após ter esta entrevista informal com o Joel, não fez constar no auto de prisão em flagrante, ou juntando mesmo aquela certidão, ou fazendo ao pé da sua declaração? Quarto mistério, por que na complementação do auto de prisão em flagrante, quando, por certo, tudo isso já era de conhecimento do delegado, este delegado também não fez o encaminhamento disto para a Justiça Comum? Quinto mistério, por que isso veio aparecer somente na Justiça Militar? Bom, são questões que exigem respostas. Por quê? Porque se não tiver uma resposta compatível, a coisa está errada. Por quê? Primeiro, não se toma depoimento de uma pessoa, mesmo que seja para fins de informação, logo após a prisão no meio do mato, com duas pessoas mortas ao lado dele. Essa é a primeira coisa. Segundo, não pode uma autoridade policial, e aqui eu vou dizer autoridade policial, tanto o corregedor, que seria o responsável, quanto o delegado de polícia, que é o responsável pelo flagrante, pegar e deixar passar em branco uma situação dessas no auto de prisão em flagrante de um indivíduo que, segundo o delegado, era de alta periculosidade. Ela não é, porque continua vivo, né? Alta periculosidade. Por que não constou isso na questão do flagrante? Então, são muitas lacunas que foram ficando abertas. Pois bem, aí foram as questões das perguntas, né? Então, nós temos essa questão do Joel, que foi ouvida no meio do mato, e depois nós passamos para as questões da instrução processual. Ouvido o capitão Felipe Guidini, que normalmente está à frente das investigações da corregedoria, né? Ele disse que investigava informação sobre um grupo criminoso que vinha de São Paulo. Certo? Bom, pelo que eu recordo do que eu li tudo, não ficou determinado em nenhum momento da onde que saiu esse grupo. Então, tecnicamente, já não seria daquela informação. Tá? Aí foi perguntado para ele por que do Renan, qual é a ligação do Renan? Aí ele disse, através de escalas e informações, chegaram à conclusão que era o Renan, o tal de Mesa. Aí eu peguei ontem, inclusive, que eu estava estudando esse processo, eu tentei dar zoom naquela escala que está juntada ao processo. Eu não sei se Vossas Excelências tiveram esta oportunidade. Não se entende nada. Aquela escala não se entende nada. Então, qual seria a finalidade daquela escala? Não se entende nada. Dentro do processo, ali, pelo menos pelo zoom que eu dei, não está. Nesse que está aqui. Aí, quando se pega ainda sobre essa escala, que seria a questão, dizer, não, a suspeita é que o Renan trocou serviço, que a troca de serviço que não ficou de forma alguma concretizada ou comprovada dentro dos autos, né? Já que naquela época o Renan estava afastado também do serviço, né? Ele estava com problemas médicos, estava afastado do serviço. Tá? Chegou também um rapaz que trabalha na sala de operações e diz, não, isso aqui é normal, essa escala que apresentaram ali para ele, isso aqui, ela circula nas companhias, 4 companhias. Então, por que Cargas d'Água é dirigida exatamente ao soldado Renan a autoria de ter repassado essa escala para terceiros? Por que não poderia ser qualquer outra pessoa?
Onde é que existe uma comprovação disto, já que eles receberam os telefones, pegaram telefones? Não tem nada. Aí uma das questões foi por que o Renan, soldado Renan, não entregou a senha para que seu telefone fosse verificado? Aí eu lhes pergunto, o réu, uma situação de investigado, é obrigado a entregar senha? É obrigado a facilitar a vida da investigação? Ah, mas se não tivesse nada a ver, ele deveria. Sim, só que tem que ver as questões antecedentes que já vinham acontecendo como mandados de busca na casa dele, onde foram apreendidos os telefones dele, da mulher, né, todo mundo, tá? E nada foi encontrado. Tanto é que o capitão Guidini disse, não, até o momento nada temos. Só temos informações. Então não existe nada concreto contra o soldado Renan. Ah, mas ele foi abordado por 2 policiais militares numa rota de fuga. Só que eu pergunto a vossas excelências e indago novamente. Qual rota de fuga? Qual rota de fuga que ele foi preso? Por ali os indivíduos foragiram? Por ali os indivíduos iam foragir? Não ficou isto também afirmado dentro do processo. A Corregedoria da Brigada Militar, apesar dos esforços, não conseguiu trazer esta comprovação para dentro dos autos. Sim, mas ele estava dentro de um carro que não era dele. Por que não foram verificar de quem era esse carro? Então, se era um carro legal, por que estava? Ah, mas a defesa deveria fazer isso. Sim, mas é a acusação que está levantando esse problema. Tá? Ah, mas ele dava informações. Bom, se ele dava informações sobre localização de viaturas, como explicar que ele não tinha sequer um rádio HT, como foi dito pelos policiais militares, que tiveram cuidado de apertar a tecla do rádio para ver se fazia algum barulho dentro do carro? Também não tinha isso. Certo? E por que também, se ele estava indo para uma questão de roubo, participando de uma questão de roubo, por que ele não estava armado, por exemplo? Ele estava afastado da brigada? Ele tinha alguma proibição? Não, também nada disso foi apurado. Certo? Então são muitas questões que ficam em branco dentro desta apuração, né, que precisa ser explicada. Porque se não for explicada, nós não temos elementos para pegar e dizer esse soldado realmente é culpado. E vejam bem, a minha posição quanto a essa questão de brigadiano roubado, ela é bem firme. Né? Tem que pegar e ser exemplar a punição, mas desde que devidamente comprovada a sua participação. O que não é aqui no caso. O que não é no caso. Certo? Tudo que veio aos autos é tudo naquela questão da dedução. Bom, ele estava, eu deduzo que fosse isso. Inclusive, aqui é um aspecto que diz que ele seria o cabeça, o organizador da quadrilha. Mas como é que ele vai ser organizador da quadrilha se não tem nada que ligue ele à própria quadrilha? Como é que vai dizer que ele é organizador da quadrilha se lá um dos delinquentes diz que o outro, um terceiro indivíduo, pegou e cancelou as coisas devido à escala ou à notícia de viaturas? Né? Então, são coisas que não se encaixam para isso. Não se encaixam para isso. Novamente, eu digo, a questão é uma questão delicada. Nós temos uma acusação muito séria contra um policial militar que se torna inimigo nas nossas trincheiras. Mas só que para nós tirarmos ele desta trincheira, nós temos que ter provas concretas e não achismos. Porque dizer que ele é suspeito e, na continuação, dizer que nada foi apurado contra ele, isto não é suficiente para pegar e tornar uma situação tida como comprovada. Pegar e dizer que ele não quis dar a senha do celular também não serve para uma condenação. Várias questões estão aí. O soldado Renan, ele teve um vai e vem, agora parece que foi mesmo com a esposa dele. A esposa foi ouvida. E ela relatou as questões também da Corregedoria, na questão de buscas e apreensões e outros linguajares. Isso pode ser ouvido no termo de declarações dela. Tanto é que ela vai ser processada também agora. Certo? Ela vai responder um processo também sobre isso. Né? Mas em cima do quê? Em cima do quê? Do achismo. De uma pessoa que está na linha de tiro
mas que até agora não conseguimos pegar e colocar na mira para pegar e acertá-la. Então não vai ir de qualquer jeito, não. A justiça não pode funcionar assim. A justiça não pode funcionar assim, porque senão nós estaríamos banalizando todo o sistema, dizendo, bom, se tem uma suspeita, não pode pegar certo por isso, então vamos pegar por aquilo. Se existe um indício disto, vamos transformar esse indício em prova e vamos pegar disso. Aí nós entramos na questão matemática. Quantos indícios são necessários para fazer uma prova? A legislação não determina isso. E indício é suficiente para determinar uma condenação? Não, indício não. Nós temos que ter provas. Mas e vários indícios? Nós temos que ter uma convicção. A convicção, ela vai vir de alguma coisa, e não do achismo. A convicção vai ver, bom, realmente, ele foi visto lá no banco, ele foi visto armado, ele foi visto conversando com os delinquentes. Nada disto tem nos autos. Nada disto tem nos autos. Todas as testemunhas que foram ouvidas, tá? Nenhuma delas, nem mesmo o pessoal da corregedoria, tá? Consegue colocar o Renan no cenário do crime, a não ser pela questão dele estar dirigindo um carro e é a questão dessa tal escala de serviço, tá? A escala de serviço não tem comprovação de que foi ele, que poderia ser qualquer pessoa que teria pego naquelas 4 companhias, como foi dito pelo policial que trabalhava na sala, certo? A pessoa com a qual ele teria, segundo a corregedoria, trocado de serviço, disse, não, comigo ele não trocou serviço. Então já temos problemas. E naquela época, ele estava afastado. Então ele não teria acesso àquilo. Alguém teria que ter passado para ele passar para um terceiro. E isto não foi comprovado também. Então não temos assim, eu não sei como é que está meu tempo, senhor presidente. Né? Vossa Excelência tem 3 minutos. Tá, 3 minutos. Então, o suficiente, então, para fazer um encerramento. Vejamos bem. Quanto ao 288, então, com a permissão do Dr. Fábio, nosso procurador, eu vou me utilizar da manifestação dele, porque realmente o 288 não tem como se encaixar nesse caso. E quanto à questão do apelante Renan, eu rogo a vossas excelências que verifiquem que não tem provas. Existem muitas indagações, muitas cogitações, e alguém dizendo, ele é suspeito, e essa mesma pessoa dizendo, mas nós não temos prova nenhuma até agora, não conseguimos comprovar nada contra ele. Então, senhores, isso é uma questão que necessita ser revista, né, e que impulsiona para uma reforma daquela decisão, tá, para absolver ele pela letra E. Muito obrigado. Obrigado, doutor Kuczynski. Retorno a palavra ao eminente desembargador, doutor Amilcar, para a leitura do seu voto. Vossa Excelência tem a palavra, doutor. Eu acho que nós temos que ter o parecer do procurador. Perdão, com certeza. Obrigado. Desculpe, doutor Fábio. Vossa Excelência tem a palavra. Doutor Fábio Costa Pereira para sua manifestação. Tá me ouvindo, presidente? Sim, estamos lhe ouvindo. Senhor relator, senhor revisor, doutor Kuczynski, novamente aqui hoje, 2 dos seus processos, mas me parece que mais um processo em glória, mas vamos tentar aqui colocar um pouco, rápidas pinceladas, a situação geral do processo. No caso concreto, na apelação, foram trazidas 2 preliminares. A primeira, a defesa alegando a ilicitude de depoimento extrajudicial, o Machado do Sal, e nas a partir do interrogatório, por quanto não foi permitida à defesa fazer perguntas ao ser constituído. 2 coisas. Primeiro, não há nenhuma nulidade na gravação daquele depoimento, primeiro porque não houve insurgência do Joel, e segundo, porque aquele depoimento ele não é em si uma prova. Ele é uma adminúcula prova, um indício investigativo, o qual por si só não pode gerar não pode dar suporte suficiente a qualquer tipo de condenação. Ele é tão somente uma base a partir da qual
a autoridade policial começou formatou a sua convicção investigatória e seguiu uma linha de investigativa. Esse vídeo ele foi usado tão somente como um elemento de referência no momento da decisão, mas não é ele o fundamental, não é ele o preponderante, não é o que levou efetivamente à condenação do réu. Portanto, mesmo que ele fosse retirado dos autos, isso não modificaria a situação e a necessidade de condenação. E segundo, com relação à questão do interrogatório, eu não vejo qualquer fundamento na resignação. Primeiro, porque o CPM, claro, que o interrogatório é um ato do juiz e não será permitida a intervenção de qualquer outra pessoa. Segundo, ao réu são facultadas inúmeras possibilidades processuais, inclusive, se for o caso, de mentir para a sua defesa. Enquanto nos Estados Unidos, o réu pode testemunhar em seu favor e mentir significa o cometimento de um crime, no Brasil, nem ele pode testemunhar em seu favor, e muito menos significa um crime ele inverter a verdade para o exercício da sua defesa. É permitido. E a defesa, em terceiro lugar, as defesas instruem, isso é normal, isso é assim mesmo, instruem ao seu cliente, antes do exercício do interrogatório, qual a melhor linha defensiva a seguir. Portanto, eu não me vejo, nesse caso, qualquer tipo de nulidade a afetar o ato do juiz, um ato do juiz, segundo o próprio CPPM, ao negar a defesa a inquirir o seu próprio cliente. Tanto as duas preliminares, ao sentido do Ministério Público, não se sustentam. Com relação ao mérito da causa em si, o Dr. Kuczynski, obviamente, como sempre faz, percussientemente, ele busca induzir em dúvidas o sentenciante, onde me parece que também dúvida não há. O réu, que agora é apelante, foi acusado por ter participado, primeiro emprestando informações sigilosas a dois assaltantes de banco sobre a movimentação do efetivo policial na região, para que eles conseguissem evitar, assim, a sua detecção e a prevenção possível assalto, eles fossem capturados caso cometido. Fica muito claro na troca de mensagem entre nós, um deles, inclusive, que ficou muito claro que havia participação interna de alguém da Polícia Militar fornecendo informações úteis e necessárias à consecução do assalto. Bom, na madrugada em que esse furto, possivelmente um furto deste crime Vespasiano Correia, o recorrente, o Renan, estava localizado, estava se situando em um ponto da estrada suficiente para fornecer informações aos seus comparsas e, assim, orientar para onde deveriam eles fugir. Certo? Bom, nesse instante, por azar do Renan, por azar dos seus comparsas e por efetividade da brigada, uma viatura da brigada passa no local, acha estranho um carro parado às 2 da manhã naquele ponto, faz a abordagem e vê que se constataram que se tratava de um colega. Mesmo assim, reportam esse fato ao seu comando. Bom, aqui nós temos algumas coisas. A dificuldade de se entender o que este policial militar, por volta de 2 da manhã, no dia do cometimento do crime, fazia parado em uma estrada erma, cerca de 50 quilômetros de sua residência.
por aí já começa a se ter dificuldade em compreender como ele não está vinculado com o roubo que logo em seguida é praticado. Mas talvez, vamos abandonar o resto, vamos pegar aqui o depoimento, e aqui me parece que é crucial, até vou excluir os outros, mas assim, que eu fiz a análise no meu parecer, mas me parece fundamental aqui a gente dar uma olhada no depoimento do delegado de polícia, o Dinarte Marçal Júnior, que não tem nenhum interesse, não teria nenhum interesse em prejudicar o Renan, porque ele, afinal de contas, é policial civil, o objetivo dele é apurar os fatos, é apurar o ilícito, ele não teria nenhum objetivo em prejudicar um policial militar. Ele, o doutor Dinarte, como policial experiente que é, depois de terem apresentado para ele, a polícia militar ter apresentado para ele aquele vídeo, ele resolve ter uma conversa reservada com o Joel, indagando para ele o motivo, se tudo aquilo era verdade, e ele diz que aqui, nesse ponto, o delegado passa a ser testemunha, e diz que o Joel, e a princípio não queria falar nada porque tinha medo de represálias e de ser morto no presídio, e aqui nós temos um motivo pelo qual ele não reproduz o seu depoimento em juízo, que o Joel lhe diz para ele, mesmo com medo de ser morto, que olha, que o Renan participou do crime, que o Renan estava em um local importante para a consecução do ilícito, para orientar para onde eles deveriam fugir. Como foi cortado a comunicação, e muito possivelmente isso se deu em razão da abordagem policial anterior, eles se esconderam no mato. E aí acontece todos os fatos que se desenrolam e termina com o evento morte de um dos assaltantes. Então, nós temos aqui esse depoimento do delegado que esclarece todos esses fatos que parecem nebulosos, no sentido de que, olha, o Joel disse para ele, portanto, ele é um canal, e aí um canal abalizado, porque ele não tem nenhum interesse na causa. Joel falou para ele que o Renan participou dos atos, que o Renan chegou a participar dos atos exibitórios, nesse caso, atuando como olheiro da organização, além das informações que ele havia passado, como olheiro da organização, para que eles pudessem, para esse grupo criminoso, para que eles pudessem empreender fuga. Ponto. É isso. São esses os fatos. Renan participou do assalto. Foi condenado e bem condenado. A única coisa que eu não consegui ver aqui, depois eu olhei bastante o processo, e é por isso que eu me manifestei pelo provimento parcial do recurso, é a permanência dessa organização, desse grupo criminoso, dessa associação criminosa, para cometer outros crimes. Muito possivelmente, isso fosse fato, mas o que há nos autos, eu sou obrigado a me ater ao que há nos autos, o que se tem nos autos foi para esta nova criminosa que eles se reuniram para cometimento de crimes. E, portanto, por esse motivo, eu me manifestei pelo acolhimento parcial, justamente para afastar esse ponto da condenação. Por isso, me reportar a minha manifestação escrita no sentido do manutenção da sentença com a necessária retificação do ponto que eu acabo de referir. Participação, senhor presidente. Obrigado, doutor Fábio. Agora sim, então, doutora Nilva. Passo a palavra a Vossa Excelência para a leitura do seu voto. Então, os recursos são tempestivos, também o voto está na frente dos senhores aí, pelo que eu vou procurar fazer uma síntese não muito pequena, já vou antecipar, mas talvez não vou ler exatamente todo o voto, porque ele é extenso. Bom, quanto às preliminares, né, a defesa argui a ilicitude da prova obtida no flagrante através do depoimento extraoficial prestado pelo civil Joel.
indicou a participação do réu no roubo à agência bancária do Banrisul, num vídeo gravado pelos policiais militares durante a prisão. No que tange a alegação de nulidade prestado pelo civil, registro ser imprescindível a existência de efetiva irregularidade na obtenção da prova e do prejuízo na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa nos termos do artigo 502 do CPPM. Por óbvio, tal gravame não se traduz simplesmente a partir do resultado processual desfavorável à parte, sendo necessária a demonstração de nexo causal entre a eventual nulidade e o resultado daquela ação penal. De qualquer sorte, em se tratando de prova obtida durante o flagrante, portanto fora do contexto do processo criminal, posteriormente, como é sabido, deve haver a renovação da prova para se ter relevância judicial, tornando-se relativo os valores dos elementos investigativos advindos da fase pré-processual. Com efeito, são aptos a fundamentarem a sentença aqueles atos praticados dentro do processo criminal, à luz da garantia de jurisdição, contraditório, da ampla defesa e das demais regras do devido processo legal, de modo que, isoladamente, o coligido na fase do inquérito não serve a respaldar a decisão condenatória. Assim sendo, entendo que a questão versada na preliminar pela defesa do apelante diz respeito com a força probatória dos elementos produzidos na fase investigativa, isto é, da relevância e suficiência das provas coligidas nos autos, nada tendo de relação com a admissibilidade ou validade daquele depoimento extraoficial prestado pelo civil após sua captura. Desta forma, tenho que restaria apenas examinar se existem nos autos provas judicializadas que reforcem a autoria dos fatos imputados ao réu. Todavia, a questão versada na preliminar, no meu entender, se confunde com o mérito do recurso ora manejado, motivo pelo qual será analisada em conjunto com ele. Isso posto por ora, afasto a preliminar. Tendo em caráter prefacial, também em caráter prefacial, o apelante sustenta a nulidade pelo cerceamento de defesa por não ter sido permitida a formulação de perguntas durante o interrogatório. No que tange ao alegado cerceamento, assinalo que o artigo 303 do CPPM assim prescreve. O interrogatório será feito obrigatoriamente pelo juiz, não sendo nele permitida a intervenção de qualquer outra pessoa. Parágrafo único. Fim do interrogatório, poderão as partes levantar questões de ordem, que o juiz resolverá de plano, fazendo-as consignar em ata com a respectiva solução, se assim lhe for requerido. Como se infere da leitura do dispositivo, na legislação processual penal castrense não existe previsão quanto à formulação de perguntas diretamente pelas partes durante o interrogatório. Trata-se de um ato exclusivo do Conselho de Justiça e o acusado, não sendo permitida a manifestação da acusação e da defesa, as quais poderão, ao final da solenidade, levantar eventuais questões de ordem que o juiz deverá resolver de plano, sem, contudo, participar ativamente do interrogatório. Eu cito ali, então, uma doutrina de Cláudio Amin e Nelson Coldibelli, nesse sentido, também do Guilherme de Souza Nucci. Como é sabido, o Código de Processo Penal Militar possui, a doutrina, na verdade, vem reafirmar aquilo que foi dito acima. Possui regras procedimentais, o Código de Processo Penal Militar possui regras procedimentais específicas, admitindo-se a aplicação subsidiária das regras do processo penal comum apenas para os casos omissos à legislação processual castrense, nos termos do artigo 3º. Apesar de sua especialidade, no dia 13 de março de 2016, o Supremo decidiu a favor da aplicação do artigo 400 do Código de Processo Penal Comum aos feitos em curso na Justiça Militar, fixando a orientação no sentido de que, a partir da publicação da ata, julgamento, o interrogatório do réu fosse o último ato da instrução criminal, declarando assim a inconstitucionalidade do artigo 302 do CPPM, com a aplicação subsidiária da norma prevista na legislação processual comum no âmbito dos processos penais militares.
Em razão disso, uma vez reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 302, por consequência, surgiu uma lacuna na Lei Processual Penal Militar, o que permitiu, na legislação processual comum, por analogia, a sua aplicação de forma subsidiária. E, todavia, no tocante ao artigo 303, a norma específica se encontra vigente, na plenitude de sua eficácia, sem haver contestação quanto à constitucionalidade do referido dispositivo. Desta forma, em não havendo omissão no processo penal castrense, resta incabível a aplicação analógica de procedimento estabelecido no Código de Processo Penal Comum, devendo prevalecer a especialidade e a autonomia do procedimento previsto no artigo 303 do CPPM. Prevê a intervenção das partes, aliás, que não prevê a intervenção das partes durante o interrogatório. Nesse sentido, eu citei um habeas corpus 105, 925 de São Paulo, da lavra do então ministro Aires Brito, e também, no âmbito do STJ, o recurso em habeas corpus 29.212, Rio Grande do Sul, da relatoria do ministro Gilson Dipp, que vai na esteira do que aqui foi colocado. Assim, inexistindo tal mácula, rejeito a preliminar, a qual destaco. Ok. Já, doutor Amilcar. Com a palavra, então, o eminente revisor, desembargador Fernando Lemos, para o seu voto no que diz respeito à preliminar. Acompanho o eminente relator na íntegra. Obrigado. Discussão. O magistrado inscrito para discutir. Passamos a colher os votos dos demais embargadores. Embargador Coronel Mendes. Aliás, desculpe, Coronel Maciel. Eu acompanho o eminente relator. Obrigado. Coronel Brum. Integralmente com o voto do eminente desembargador militar Amilcar. Coronel Mendes. Também com o relator. Doutora Maria Emília. Com o relator, senhor presidente. Ok, então o tribunal rejeita as duas, são duas preliminares. Não, okay. uma eu vou atacá-la no mérito. Tá ok. Eu só destaquei a primeira. Tá bom, só uma delas. Então, destaquei. Deixa eu ver onde é que eu apertei aqui. Vou prosseguir então, doutor Amilcar. Então vamos ao mérito. Mas eu acho que tem que ter a pensar. Eu liberei ali no... Nossa, ele não responde. Prosseguir, presidente? Vossa Excelência, vamos prosseguir. Tá. No mérito, a defesa postula pela absolvição do militar, sustentando a insuficiência probatória para a manutenção da condenação nos termos do artigo 439, letra E do CPPM. E aduz que a instrução criminal não logrou êxito por construir um liame seguro de que o acusado teria efetivamente auxiliado o grupo criminoso no assalto cometido no Banrisul de Vespasiano Correia. Está dando uma interferência aí, alguém está com o microfone aberto. Acho que é o desembargador Coronel Mendes está com aberto. Pedi para o Juarez fechar, mas não conseguiu. Bom, então vamos continuando então. Obrigado. Ao compulsar das razões do recurso manejado pelo ora apelante, revela a predominância de argumentos tendenciosos a colocar em xeque a idoneidade dos elementos probatórios angariados ao longo da instrução, bem como a suficiência dos mesmos em apontar participação do acusado na empreitada criminosa. Todavia, em que pese os fundamentos trazidos pela defesa em seu recurso de apelação, nos parece que o caderno processual revelou um vasto acervo probatório da atuação do réu na prática delituosa. Se não, vejamos. Com relação ao primeiro fato, a denúncia do Ministério Público aponta
O soldado Renan, em datas não esclarecidas, mas entre os meses de abril e maio de 2018, associou-se com civis Joel, Daniel, André, além de outros indivíduos que não foram devidamente identificados, com o fim específico de cometer crimes patrimoniais. Refere à peça inaugural que a associação delitiva entre os criminosos estou devidamente caracterizada através de mensagens trocadas no aplicativo de WhatsApp, nas quais foi possível identificar ações de planejamento e divisão de tarefas entre os participantes. Com relação ao PM, evidenciou-se que competiu ao acusado encaminhar as cópias das escalas de serviço da brigada na região para verificar se haveria policiais atuando nas proximidades dos locais de roubo, auxiliando no planejamento das rotas de fuga dos criminosos. Segundo refere a Exordial, no dia 28 de maio, às vésperas do roubo, aproveitando-se com a condição de policial militar, o acusado forneceu dados e informações sobre rotas do policiamento ostensivo, repassando as escalas de serviço da Brigada Militar daquela região ao grupo criminoso. Com relação ao segundo fato delituoso, a peça acusatória aponta que no dia 29 de maio, por volta das 2 horas, na rua Sérgio Beninho Gueno, número 961, em Vespasiano Correia, nas dependências do posto Banrisul e da Casa Lotérica V13, policial Renan, adredemente ajustado, comunhão de esforços e vontades, com os civis já mencionados, subtraíram para si ou para outro, mediante grave ameaça, exercida através do emprego de arma de fogo, com visível poder intimidante contra a vítima Dimas Anuso, mantido como refém durante a ação delituosa, bem como o uso de material explosivo para o rompimento de obstáculos, subtração da quantia de aproximadamente 64 mil reais, ao Banrisul de Vespasiano Correia. Um revólver Taurus, calibre 38, e um colete balístico, ambos pertencentes à empresa Epavi Segurança. E aproximadamente R$ 249 em gêneros alimentícios, avaliados em gêneros alimentícios, aproximadamente R$ 249 e gêneros alimentícios, avaliados em R$ 50, bijuterias, demais acessórios, da vítima Marilícia Filipon Marina e Simone Conte Filipon, sócias proprietárias da lotérica já informada. Na oportunidade, os criminosos aportaram no local supramencionado, tripulando os veículos GM Meriva, com placas clonadas, e um Space Fox, também com placas clonadas. Ato contínuo, um dos assaltantes efetuou um disparo para o alto, forçando as vítimas que passavam pelo local a parar o caminhão que dirigia e descer do veículo com as mãos para cima, sob a mira de arma longa. Foi revistado e levado para dentro da lotérica, sendo lá mantido até o término do roubo. Enquanto a ação era desenvolvida, o policial militar acusado permaneceu mantendo vigilância das rotas que seriam empregadas para a fuga, em conformidade com as informações que já haviam sido combinadas entre os meliantes momentos antes do fato, avisando aos civis acerca da movimentação policial por mensagens no aplicativo de WhatsApp, inclusive de que tinha sido abordado por uma guarnição da Brigada Militar. Com efeito, consoante apontam os autos, verifica-se que o soldado Renan foi abordado, então, por uma guarnição da Brigada, ainda naquela madrugada, no dia dos fatos, logo após o assalto à agência do Banrisul, por volta de 2h40 da manhã. Ele tripulava um Audi cor prata A3, locado em uma revenda de automóveis da cidade, momento que foi flagrado, estacionado com as luzes apagadas na RS 539, próximo ao viaduto 13, que dá acesso ao município de Vespasiano Correia, nas proximidades do local onde foram abandonados os veículos utilizados pelo grupo criminoso. Durante o dia seguinte, ainda em perseguição, os matagais, a brigada entrou em confronto com parte dos autores do roubo. Do embate resultou o óbito de André e Daniel, logrando a prisão de Joel e a apreensão de inúmeros bens e objetos. Tem a relação ali dos bens que foram apreendidos. Apesar da negativa de Renan
alegando não ter envolvimento nenhum com a atividade daquele grupo, resultou evidente nos autos que o réu participou da ação do grupo que assaltou a agência do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, no município de Vespasiano Correia, fornecendo apoio e suporte aos criminosos nos dias dos fatos, ficando estrategicamente posicionado nas margens da RS 139, dentro de um veículo alugado, auxiliando para que os criminosos, Joel, Daniel, André, além de outros indivíduos que não foram identificados, fugissem do cerco policial, repassando informações, entre elas sobre a movimentação da brigada naquela região. O capitão Felipe Guidini narrou, em meados de fevereiro, já haviam chegado informações à corregedoria, dando conta de um grupo criminoso ligado à facção do primeiro comando da capital, estaria vindo de São Paulo para abrir caixas eletrônicos no Rio Grande do Sul, e que estava sendo monitorado por uma interceptação telefônica e de WhatsApp, e que os diálogos apontavam que os criminosos pretendiam agir no Vale do Taquari e Lajado com auxílio de algum policial militar. Ao planejar esse roubo, eles falavam que possuíam com eles o MESA, e que o termo MESA é utilizado para definir o operador policial que integra o COPOM, Centro de Operações da Polícia Militar. Ficou bem claro que o MESA, para quem analisa, era um policial, fazendo uma análise das escalas de serviço, das características informadas durante o diálogo. O agente conclui que, por meio de indícios, se tratava do policial Renan. Também, nesse mesmo sentido, o soldado Jonathan Xavier declarou, eu não vou ler todo o depoimento do capitão Guidini, que ele esclarece que estavam investigando o Renan já fazia algum tempo, né? E que imaginavam que ele era esse indivíduo que passava as informações para esta quadrilha. O soldado Jonathan Xavier declarou que, na ocasião, deslocou-se em apoio a outras guarnições, visando montar uma barreira em virtude do assalto. E, durante o deslocamento, na entrada do viaduto 13, avistaram um Audi cinza com farol desligado, saindo lentamente do estacionário de uma empresa que tinha no local. Achamos meio suspeito, por ser próximo ao local do assalto, e desembocaria ali, no ponto próximo onde a gente iria montar a barreira. Ao realizar a abordagem, foi constatado que o motorista do Audi era um policial militar Renan Machado, razão pela qual o condutor não foi revistado e o veículo foi liberado pela patrulha. Não fizemos o procedimento por ser colega e por a gente não ter o conhecimento de que ele poderia estar no assalto a banco, mas achamos suspeito, tanto é que a gente informou imediatamente a sala de operações. Narrou que o colega de farda teria dito que mentiu para a esposa, fora jantar com os amigos do futebol, mas, na verdade, seu objetivo era encontrar com uma mulher naquele local. Por fim, esclareceu que a barreira seria montada a cerca de 500 metros daquele local. No mesmo sentido, foi o depoimento do soldado Guilherme. Eles desconfiaram daquele automóvel com os faróis desligados, saindo daquele estacionamento, e abordaram, e que o Renan, então, disse a mesma coisa, que estaria ali para encontrar uma mulher. O Joel Machado dos Santos, um dos assaltantes preso, negou o envolvimento de Renan naquele assalto. Afirma que eram 6 participantes, alegando que nenhum outro indivíduo, seja ele civil ou militar, além dos que já participou do crime. Diz que o grupo criminoso não teve acesso às escalas da brigada, alega ter sido coagido no movimento à captura, a gravar o depoimento no vídeo registrado pelos policiais, pois queria salvar sua própria vida, já que momentos antes assistira à execução de um de seus comparsas pela Brigada Militar. Esse foi o depoimento do Joel Machado na fase judicial. Mas quando ele foi preso, ele prestou um depoimento, foi gravado esse depoimento, de livre e espontânea vontade, e ele dizendo, então, que esse Mesa, que passava as informações, era o soldado Renan, e que ele estaria ali naquele local justamente para dar vazão à fuga dos indivíduos, porque eles não eram do Rio Grande do Sul, não conheciam o terreno, né? Então não teriam como
não teriam como fugir, né, sem conhecer as rotas de fuga. Então, que o Renan estava ali exatamente para essa finalidade. E o depoimento, me parece que eu tenho convicção, né, de que é o depoimento fulcral deste processo, é o do delegado Dinarte Marchal Júnior, como já foi citado pelo doutor procurador, uma figura insuspeita, né, que disse que quando o Joel foi preso, logo em seguida os policiais estiveram na delegacia, policiais da corregedoria, e mostraram um vídeo para o delegado. O delegado, então, resolveu conversar em particular com o Joel, e o Joel confirmou para ele a participação do Renan, e que ele disse que tinha medo, que não faria essa declaração, né, porque é comum dentro do presídio o alcagueta ser morto, né? Então, por isso que ele não faria esse tipo de depoimento, mas que havia sido ele, o Renan, quem passou todas as informações para a Brigada Militar. Tanto que quando o Renan foi abordado pela viatura da Polícia Militar, ele não conseguiu mais manter o contato com os indivíduos, e os indivíduos então já não sabiam a rota de fuga, porque o Renan é que daria essa rota de fuga. Então eles abandonaram as viaturas que eles estavam, o Space Fox e aquele Chevrolet Meriva, e fugiram a pé, tendo dois indivíduos, três, né, junto com o Joel, entrado em confronto com a Brigada Militar, sendo que 2 foram mortos. E os outros fugiram nos matagais ali, porque naquele momento eles ficaram sem contato com o Renan, que seria o indivíduo que mostraria o acesso para que eles fossem, se evadissem daquele local. Então, a declaração do delegado Dinarte, ela é muito consistente, né? Não teria por que o delegado de polícia ter dito que conversou com um dos presos, que esse preso apontava a participação de um PM, se ele não tinha nenhum contato com esse PM, né? Não havia não foi trazido aos autos nenhuma animosidade entre o delegado de polícia e o PM Renan, que pudesse levar a crer que o delegado estaria inventando essa história para prejudicar o policial. Isso efetivamente não existe no processo. E então as conversas entre os criminosos, né, pelo meio do WhatsApp, eu tenho que restou evidente que o soldado Renan, além de sua condição de policial militar, participou do assalto ocorrido ao Banrisul, em comunhão de esforço e conjugação de vontades com os responsáveis pelo evento criminoso. Com efeito, o vasto conjunto de provas angariado nos autos demonstrou que o policial militar era responsável, sim, por informar aos comparsas a escala de serviço da companhia local da Brigada Militar, possibilitando que o grupo criminoso planejasse a ação, bem como prestou auxílio direto na fuga dos milhantes, logo após o cometimento daquele crime, ao repassar informações aos criminosos a respeito da movimentação dos policiais. Os celulares que foram apreendidos, né, tanto com o Renan quanto com a esposa dele, eles não foi possível acesso aos celulares, porque o Renan não forneceu as senhas, né? Então, infelizmente, não foi possível ter o acesso para comprovar ali as mensagens de WhatsApp. Ademais, consoante declaração do delegado de polícia, que conversou sozinho com o preso após a lavratura do flagrante, em seu testemunho relatou que naquela ocasião foi mostrada a fotografia do soldado Renan, tendo o assaltante confirmado que o policial militar era o indivíduo que estava durante a fuga na condução do veículo Audi prata, repassando informações ao grupo criminoso. Nesse sentido, aportou aos autos a certidão emitida pelo referido delegado de polícia, evento número 1, registrando as declarações prestadas informalmente pelo criminoso. Segundo o relato da autoridade policial, o preso confessou a prática do delito, indicando que o soldado Renan participou ativamente daquela ação
do grupo criminoso, à medida em que ele fornecia informações privilegiadas no sentido de repassar as escalas do efetivo da Brigada Militar naquela região e naquele dia, para que eles tivessem uma fuga efetiva do local, contribuindo para que seus comparsas tivessem êxito na ação. Sendo assim, mesmo que fosse considerada a referida gravação do depoimento prestado pelo civil Joel após a sua captura, existem nos autos provas judicializadas, suficientes a revelar a participação do soldado Renan no evento criminoso. De qualquer maneira, como é sabido, nada impede que o juiz, para a formação de seu convencimento, utilize os elementos de informação prestados extrajudicialmente, desde que esses se ajustem e se harmonizem à prova colhida sobre o crivo do contraditório. No presente caso, tenho que restou amplamente demonstrado, através do conjunto de provas produzidas na instrução, que o policial militar foi o responsável por fornecer aos criminosos as escalas de serviço, inclusive em razão disso da escala do efetivo policial naquela região. O grupo criminoso acaba desistindo de realizar aquela ação criminosa e, logicamente, decide praticar o fato em outra data, quando a escala de serviço lhe fosse mais favorável. Ademais, restou evidente que o acusado prestou auxílio aos criminosos durante a fuga do local, sendo abordado por uma guarnição policial que participava de cerco aos semelhantes em um veículo Audi, logo após o cometimento do assalto. Diante disso, o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação do ora apelante pelo crime de roubo qualificado, não restando dúvidas quanto à participação do policial militar no assalto. Por outro lado, com relação ao primeiro fato delituoso na denúncia, entendo que a associação criminosa do soldado Renan com os demais indivíduos envolvidos não restou suficientemente demonstrada. E aqui eu cito, faço a colação aqui do parecer, trecho do parecer do Dr. Fábio Costa Pereira, em que ele analisa com muita profundidade essa questão, porque a norma exige que esta associação seja para o cometimento de crimes e não de um crime só. Então foi bem analisado isso pelo doutor procurador, e o crime que ficou comprovado a participação do Renan foi um só, foi este que foi o objeto da prisão. Então, nesse sentido, eu, inclusive, trago aqui a doutrina do doutor César Roberto Bittencourt, nesse mesmo sentido, e trago duas decisões do Superior Tribunal de Justiça, que também vão nesta mesma linha de pensamento que foi esposada pelo doutor procurador. Sendo assim, não constato evidências de que o soldado Renan teve intenção de perpetrar qualquer outro ato delituoso com aqueles criminosos para além do crime que foi descrito na peça acusatória, ao passo que se presume que o policial somente teria sido convidado para o cometimento daquele único assalto ocorrido em Vespasiano Correia, devendo ser absolvido desta imputação de associação, uma vez que não há prova de que o vínculo transcendesse a empreitada criminosa. Tocante ao apenamento, não há motivos para o redimensionamento da pena base imposta em relação ao crime de roubo, pois seu arbitramento acima do mínimo legal previsto foi devidamente fundamentado pelo magistrado sentenciante, com a devida valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 69, o que vai aqui mantido pelos próprios fundamentos expostos em sentença com base nos elementos existentes nos autos. A pena base para o crime, aspas, para o crime de roubo foi fixada acima do mínimo legal, isto é, 6 anos de reclusão, levando-se em consideração que os antecedentes do réu são bons, personalidade e conduta social desajustadas com perfil, que deve nortear a vida de um policial militar. Dolo perfeitamente configurado, devido ao seu envolvimento intenso na empreitada criminosa, conforme referido no bojo desta decisão, agravado pelo sentimento de não se importar com um possível confronto armado entre os integrantes de sua quadrilha com seus colegas de farda. O motivo decorreu de querer obter vantagem devida, associando-se a marginais para a prática de crimes graves, valendo sua condição de integrante da Brigada Militar, com as consequências feitas, pois fatos dessa natureza desacreditam o trabalho desenvolvido pela Brigada Militar perante a comunidade.
Assim sendo, a pena base foi estabelecida em 2 anos, acima do mínimo legal previsto, sendo aumentada na fração de 1/3 em face do reconhecimento das qualificadoras de emprego de arma de fogo, que são objetivas, né, se comunicando aos participantes, e do concurso de agentes, tornando-se definitiva em 8 anos de reclusão. Desta forma, não merece reparos a sentença recorrida, mantendo-se na íntegra a reprimenda fixada no total de 8 anos de reclusão com relação ao crime ora remanescente, devendo ser igualmente mantidos os demais comandos sentenciais, inclusive no que pertine à manutenção da custódia cautelar imposta ao réu. Diante do acima exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso defensivo, absolvendo o réu do crime de associação criminosa, com fundamento no artigo 439, letra E, do Código de Processo Penal Militar. É o voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Amilcar. Doutor Fernando. Integralmente com o relator. Obrigado. Para discussão. Nenhum magistrado inscrito para discutir. Passamos a colher os demais votos dos desembargadores na ordem de atividade. Nosso decano, Coronel Maciel. Senhor presidente, infelizmente não nos resta outra decisão que não seja de acompanhar o eminente relator. Bruno. Presidente, acompanhe integralmente o voto do ilustre desembargador relator. Desembargador Coronel Mendes. Também acompanho o relator. Doutora Maria Emília. Já, inclusive, votei acompanhando o relator. Ok. Vamos à decisão. O tribunal, após rejeitar por unanimidade a preliminar de nulidade suscitada pela defesa, no mérito, sem divergência de votos, dá parcial provimento ao recurso defensivo absolvendo o réu do crime de associação criminosa com fundamento no artigo 439-E do CPPM, redimensionando seu apenamento definitivo para 8 anos de reclusão com relação ao crime ora remanescente, é o roubo qualificado, devendo ser igualmente mantidos os demais comandos sentenciais, inclusive no que pertine à manutenção da custódia cautelar imposta ao réu. É isso, então, eu agradeço, doutor Kuczynski, a vossa presença, né? Também agradeço os demais desembargadores, magistrados presentes, declaro encerrada a sessão, informando que amanhã, quinta-feira, então, dia 16, teremos a nossa sessão extraordinária. Também quero aproveitar, porque vamos abrir uma sessão administrativa, tipo de informação, né? Informe sobre alteração, uma emenda na resolução das sessões virtuais. Nós vamos abrir uma possibilidade aos advogados para, se querendo, né, coloquem algum vídeo, algo assim, nas sessões virtuais. Tá? Então, dito isso, eu agradeço a presença de todos, parabenizo, né, todos os servidores envolvidos nesse processo, em especial o pessoal da PIC, aí, a Aline, né, nosso secretário plenário, demais que nos acompanham pelo Facebook, né, e na linha do decano, no exemplo que nos dá, cuidemos-nos, né, usando a máscara, enfim, fazendo distanciamento social e ficando em casa, aqueles que puderem. Obrigado, saúde e sucesso a todos. Pois não, doutor Marimim? Só um esclarecimento, o processo que eu pedi vista é para amanhã, não, para a semana que vem, né? Sim, sim. Na verdade, não é nem para a semana que vem, é para o dia 27, se não me falha a memória, aqui o 29. Então tá, tem uma sessão, né? Tá. Dia 29 de 7, né? Inclusive o doutor Kuczynski já se encontra em 29, né? 29. Isso. Tá bem, doutor Marimim? Ok. Obrigado a todos aí, uma boa tarde, bom fim de tarde, até amanhã.